Boa noite. Boa noite. Um vídeo se torna o epicentro da tensão política em Brasília. Pessoas que assistiram ao vídeo afirmam que o presidente se exaltou na reunião. Que usou um palavrão ao dizer que... O vídeo a seguir foi descoberto pelo The WikiLeaks e divulgado pelo The Intercept, e revela a grande ameaça detectada pelo exército americano e está sendo utilizado em treinamentos do Pentágono. Em surpreendentes 5 minutos, o vídeo usado pela Universidade de Operações Especiais Conjuntas do Pentágono revela que no futuro, as megacidades serão um terreno fértil para adversários e ameaças híbridas, e o exército dos Estados Unidos não está preparado para lidar com isso. Tais previsões estavam previstas para 2030, porém, com a crise sanitária, isso pode estar mais perto do que você imagina. O futuro é urbano. Em 2030, as áreas urbanas devem crescer 1,4 bilhão. Com este crescimento ocorrendo no mundo, as cidades serão responsáveis por 60% da população mundial e 70% do PIB mundial. O ambiente urbano será o local onde os condutores de instabilidade irão convergir. É o domínio sob o qual, por volta de 2030, 60% dos moradores terão menos que 18 anos. As cidades que mais crescem serão as mais desafiadas, onde recursos serão subjugados e as redes ilícitas preencherão o vazio deixado por governos totalmente esgotados e sem capitais. Os riscos de desastres naturais causados pela geografia, mudanças climáticas, crescimento desregulado e infraestrutura precarizada se cruzem, frustrando a ajuda humanitária. O crescimento irá amplificar a expoente separação entre ricos e pobres. Tensões religiosas e étnicas serão um elemento definidor da paisagem social. Favelas e guetos irão expandir lado a lado com edifícios modernos, avanços tecnológicos e sempre crescentes níveis de prosperidade. Esse é o mundo de nosso futuro, do qual não estamos preparados. Megacidades são sistemas complexos onde pessoas e estruturas são comprimidas juntos de maneira que desafiam tanto o nosso entendimento de planejamento urbano quanto de doutrina militar. É um ecossistema que demanda uma força altamente ágil e adaptável para operar de maneira bem-sucedida. A infraestrutura irá variar radicalmente, com concentrações de transporte de alta tecnologia, aeroportos e portos conectados globalmente. Locais de habitação irão desde modernos apartamentos, passando por casas de nível térreo até labirintos subterrâneos, cada um definido por suas próprias leis e códigos sociais. Estruturas sociais serão igualmente desafiadoras, se não até disfuncionais. Diferenças étnicas e raciais serão forçadas a viver em conjunto, e redes criminosas oferecem oportunidades para a crescente massa de desempregados. Esse se torna o sistema nervoso de estados não nacionais, indivíduos não alinhados e organizações que vivem e trabalham sobre as sombras da lei nacional, onde domínios físicos podem ser vistos, domínios digitais terão potencial ilimitado para se reproduzir e expandir sem limites. Comércio e segurança digital serão cada vez mais ameaçados por economias ilícitas sofisticadas e sindicatos do crime descentralizados que darão a nossos adversários alcance global em um nível sem precedentes. Isso se somará à complexidade da vigilância humana. Enquanto um número proporcionalmente menor de adversários se misturam com um número cada vez maior de habitantes, a escala de densidade desses domínios é assustadora. Em uma cidade de 10 milhões, onde você detém apoio de 99% da população, o restante 1% representa uma ameaça de 100 mil pessoas. É um ambiente de convergência, escondido na enorme escala de complexidade da megacidade. Estes são os futuros berços, incubadoras, locais de lançamento de adversários e ameaças híbridas. A sugestão da doutrina de Sun Tzu a manuais de campo nos tem fornecido duas opções fundamentais: evitar as cidades ou estabelecer um cordão para esperar o adversário, ou drenar o pântano de não combatentes e engajar os adversários restantes em conflitos de alta intensidade. Mesmo nossa doutrina de contra-insurgência estabelecida nas cidades do Iraque e nas montanhas do Afeganistão são inadequadas para abarcar a escala total da população na realidade urbana futura. O conflito urbano está marcado a fundo na história do nosso exército.
Mas nos conflitos do amanhã, essas megacidades são ordens de grandeza cada vez maiores em complexidade. E nossas opções atuais não têm fins estratégicos. Nossas futuras operações devem nos permitir o rápido retorno da cidade às pessoas. Elas serão muito grandes ou complexas para isolar ou criar cordões que captem inteiramente. Nossos soldados deverão operar dentro de tais ecossistemas com mínima interrupção de curso. Nossas estratégias passadas e atuais não conseguem mais segurar. Estamos lidando com situações que os mestres de guerra não previram. Estamos enfrentando uma ameaça que requer de nós uma redefinição da doutrina da força militar de maneira radical e de novos e diferentes modos. O exército do futuro irá confrontar uma ameaça altamente urbana e sofisticada, que irão requerer que as operações urbanas se tornem um requisito básico para as futuras forças da Terra. A ameaça é clara. Nossa direção ainda deve ser definida. O futuro é urbano. Não importa se simpatiza ou não com sua pessoa, mas um país que vê um ato desse e não se coloca em extrema tensão está realmente ignorando o risco que corre. Sua personalidade e atos podem ser repudiados por muitos, mas quando uma sociedade considera normal um ato homicida em público, pouco se tem percepção na segurança de um país. Cercado do que poderia ser considerado um alto corpo de segurança, apesar do ambiente ter pouco controle, o que impressiona é a consequência, ou melhor, a falta dela para os que cometem tais ações. Blindados por uma justiça corrompida, com conluios entre advogados e os grupos criminosos, quando oportuno for, pense que cidadãos comuns terão pouca chance de contestar ou se proteger de tais seres superiores. O surgimento das megacidades, com o avanço da criação de Black Spots, relega a sociedade à identificação com esses grupos, seja através da força ou da falta de opção, culminando numa convulsão social onde as escolhas seriam a migração do Estado de Direito para o Estado de Sítio. Poucos entendem que a aparência de normalidade irá se dar na negação que o Estado perdeu o controle em promover os serviços básicos e, com isso, está negligenciando a segurança pública, abrindo espaço para que organizações criminosas ocupem tal demanda. A falha do Estado em sua administração, combinada com instituições legislativas fracas e poder judiciário complacente, a mitigação das defesas individuais favorece para o surgimento dos Black Spots controlados por grupos criminosos. Seu negócio, seu emprego, suas atividades do dia a dia estariam relegadas às regras e ordens de um subestado, onde o poder é exercido por aqueles que praticam atividades ilícitas e ilegais. Exemplos dessa situação são facilmente vistos no estado do Rio de Janeiro e periferias do estado de São Paulo. Metrópoles que rumam a megacidades, muito antes do que o previsto, já que a crise sanitária acabou por acelerar a extinção de pequenos negócios e cidades do interior, aumentando assim a concentração populacional nos grandes centros e suas periferias. Em seu estudo Megacidades e o Exército dos Estados Unidos, Preparação para o Futuro Incerto e Complexo, as Forças Armadas Americanas destacam entre seus estudos de caso as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. O estudo diz: São Paulo é uma cidade definida por rápido crescimento e separação. É um ambiente de construção dupla, onde os mais de 30 mil milionários que habitam a região sudoeste precisam se deslocar para as regiões centrais viajando em seus carros blindados e helicópteros particulares, através de uma periferia empobrecida composta por mais de 1.600 favelas e 61 mil cortiços. A proximidade de extrema riqueza e pobreza nessa cidade gerou instabilidade, e o rápido crescimento ultrapassou a capacidade de gestão da cidade. A cidade está ameaçada por redes ilícitas emanando de suas favelas. Em maio de 2006, mais de 1.300 ataques foram lançados em toda a cidade por pessoas leais à quadrilha do primeiro comando da capital, o PCC. Simultaneamente, tumultos ocorreram em 73 presídios.
ataques coordenados fecharam a cidade e forçou o governo a entrar em negociações com a gangue de drogas da prisão. Mais perturbador do que o seu surgimento é o fato de que uma nação que possui a 8ª maior economia não conseguiu desenraizar a gangue, apesar de construir uma enorme força policial. Já para o Rio de Janeiro, o estudo apresenta a seguinte descrição: o Rio é uma aspirante cidade mundial, lutando para lidar com as consequências do fracasso histórico e integrar suas vastas comunidades de favelas em governança formal da cidade e sistemas de apoio. Mesmo enquanto a cidade apregou as suas conquistas econômicas ao sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016, ela está envolvida em uma violenta luta para ganhar controle de suas favelas. As mais de 600 favelas que pontilham a cidade agora atrapalham suas aspirações e podem representar uma ameaça existencial devido às inúmeras milícias e gangues criminosas que agora governam. Eles têm a capacidade de paralisar a cidade por meio de ataques coordenados, como ocorreu em novembro de 2010, quando mais de 3.000 policiais oficiais e militares foram obrigados a empregar violência em toda a cidade proveniente de uma única favela. Essas são as palavras contidas no estudo feito pelo chefe do Estado-Maior do Exército americano. E você? Chegou a presenciar esses acontecimentos no estado do Rio de Janeiro e de São Paulo? Escreva aqui abaixo nos comentários qual é o seu maior receio quando as megacidades se tornarem realidade. Te espero no segundo episódio da nossa série, onde iremos analisar quais são os 5 maiores ameaças que vivemos aqui no Brasil atualmente. Obrigado e até o próximo episódio.